Fala, aí, galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Professor Cauê. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos aí para vocês. Boa tarde, Justo. Vou gravando aí numa segunda-feira, que segundona, hein? Gravar um vídeo aqui no segundona aí é fogo, viu? Bom, nossa semana, hein? Que semana maluca para vocês. Bom, tomara que a semana de vocês tenha sido bem daquelas animadas. Bom, final de semana aí, tomara que vocês tenham curtido. Hoje, nossa aula de hoje vai ser sobre a ditadura civil-militar no Brasil, sobre como foi o processo e como nós podemos falar sobre ela na ditadura civil-militar no Brasil. Vamos lá. Primeiramente, vamos para o próximo slide aqui. Vamos lá. Quem foi a ditadura civil-militar e foram os processos que não foi? Na verdade, qual foi o motivo, confirmando aqui, qual foi o motivo da ditadura civil-militar? O golpe realizado em 1964, a imposição de uma ditadura militar no Brasil, tiveram motivações diversas e complexas. De forma geral, podemos dizer que a ditadura militar foi resultado de um projeto político reacionário que buscava a modernização do Brasil de maneira autoritária. Resumindo, a ditadura civil-militar era um país. A ditadura militar, civil-militar no Brasil era mais ou menos não é mais ou menos, era um regime autoritário, um regime que estabelecia muitas leis e muito autoritarismo dentro de um regime. E havia muitas outras coisas que você não podia fazer, e havia muito. Então, mas muita rigidez nesse sentido dessa ditadura civil militar no Brasil. Ok. O que é a censura como foi a censura na ditadura civil militar no Brasil? A ditadura civil militar ficou marcada pela censura e repressão aos meios de comunicação. A imprensa que apoiou em peso o golpe de 1964 tornou-se vítima da ditadura, sendo controlada de maneira rígida pelos militares. Tá. A censura ela era bem rígida nesse período, nesse grande período da ditadura civil-militar brasileira. Era imposta pelos militares e tais programas, tais outras opções eram censuradas e acabavam censurando tudo e alguns programas que era proibido na ditadura civil militar, e o que era rígida pelos próprios militares. Quais são os atos institucionais na ditadura civil-militar brasileira? Outros destaques dos quatro principais atos institucionais, os mais significativos são AL1, Ato Institucional 1, justificou o golpe ao poder investido dos militares e deu permissão para o aprisionamento indiscriminado de cidadãos brasileiros. Ok? Ato Institucional 2, a eleição presidencial passou a ser realizada de maneira indireta. Ato Institucional 3 estabeleceu que as eleições de governadores seriam indiretas e que os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores de cada estado. E AL4, o clássico que todo mundo já ouviu falar na ditadura civil-militar brasileira. Ato Institucional 4 convocou a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Ok, esses são os quatro atos institucionais de uma ditadura civil-militar brasileira. Os atos institucionais, cada um tem um propósito, são as eleições indiretas, que aquele pessoa que escolhia o que ia eleger. E o fim da grande ditadura civil-militar brasileira, o fim dessa ditadura, foi-se como uma redemocratização, tirou essa ditadura e colocou os partidos, né? Colocou,
não era mais ditadura, tirou, aí colocou os partidos, né? Vários partidos, como o Partido Democrático Social, Partido dos Trabalhadores, colocou vários partidos e as eleições acabaram sendo votos por pessoas podiam votar, as mulheres também, que teve uma época aí que as mulheres não podiam votar na ditadura militar. Também agora foi inserida também os votos que as mulheres podiam votar. Sim, beleza? Exatamente. Bom, como todos já sabem, nossa clássica despedida. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Como todos já sabem, a ditadura civil-militar foi um ato muito complexo, um ato muito grande no nosso Brasil, e ele teve que passar por isso também. E também teve que passar por isso também, o Brasil também, pela Segunda Guerra, também pela Primeira, e também essa grande ditadura civil-militar brasileira que era liderada por presidente militar, era liderada pelos próprios militares, e aí, o fim, vieram os partidos e também passou a ser o voto para a população, para os cidadãos poderem votar. Ok, esta foi a aula de hoje da aula explicativa sobre ditadura civil militar brasileira. Espero que todos tenham uma ótima semana, uma ótima semana aí para vocês. Espero que vocês estejam bem e uma ótima semana aí. E um grande abraço a todos e tchau!